Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, primeiro jornal, a primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia. Hoje é dia 10 de junho de 2024, uma segunda-feira. Que você tenha um excelente início de semana, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva e que a sua segunda-feira seja produtiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Hoje é dia 10 de junho, hoje é dia da artilharia, o principal apoio de fogo das forças terrestres do Exército, que podem ser dotadas de canhões, foguetes, mísseis. Hoje também é dia do chá gelado, um dia curioso, né? A ingestão frequente de chá, a gente já sabe que traz muitos benefícios, e o chá gelado ainda tem a vantagem de nos refrescar nos dias mais quentes. Hoje também é dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Muito bom. 6 horas e 1 minuto, vamos às manchetes de hoje do primeiro jornal. Medicamento com superpoderes ajuda no tratamento de crianças com câncer. OMS confirma a primeira morte causada pela variante H5N2 da gripe aviária. Rodoviária de Porto Alegre reabre após um mês. STF assina parceria com 6 plataformas para combater desinformação. Israel amplia ataques a Gaza em meio a impasses nas negociações por cessar-fogo. Falaremos sobre os principais boletins de ocorrência do final de semana com o Dr. Lourenço Talamonte, delegado seccional de polícia de Botucatu. E conversaremos também com o Dr. Cláudio Lucas Miranda, diretor do Hemocentro do HC de Botucatu, sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue, que é no próximo dia 14 de junho. E agora vamos à previsão do tempo para você se programar na sua segunda-feira com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Esta semana em Botucatu inicia com sol, sem nuvens no céu. À noite, o tempo também fica aberto, ainda sem nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima é de 29 graus. Estamos aí com algumas temperaturas um pouco mais altas. A umidade relativa estará baixa, chegando à faixa mínima de 30%. Isso porque no decorrer dessa semana, o estado de São Paulo deve seguir sob influência da alta pressão, que traz a condição de bloqueio atmosférico sobre a maior parte do centro-sul do país. Com isso, as frentes frias não conseguem avançar do sul em direção ao sudeste. Então, todo o estado deve ter mais uma semana seca e com temperaturas bem elevadas durante as tardes. Nos próximos dias e pelo menos até sexta-feira, 14 de junho, teremos predomínio de sol, pouco ou quase nenhuma nebulosidade e temperaturas subindo de maneira rápida. É importante o cuidado com a hidratação durante esse período, além de evitar atividades ao ar livre nas horas de sol forte e fazer uso de protetor solar. Imagina, né? Dando esse tipo de orientação no quase inverno, né? Isso que eu ia falar, no pleno outono, quase inverno. E os climatologistas estão dizendo que essa fase que nós estamos vivendo é chamada de veranico, né? Isso. É uma coisa terrível que a gente está enfrentando. Tudo isso relacionado ao aquecimento global, né? A gente já falou várias vezes aqui, né? Antigamente se tinha o inverno no inverno, o verão no verão, primavera na primavera, outono no outono. Hoje em dia tem tudo ao mesmo tempo. Às vezes as 4 estações no mesmo dia. É isso que eu ia falar. As 4 estações já estão misturadas e acontece todas no mesmo tempo, no mesmo dia. Que doideira, né? 6 horas e 3 minutos, vamos à notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Um resgate inusitado de galinha voadora em Santa Catarina. Um resgate inusitado chamou a atenção dos moradores de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Uma galinha, batizada de Jurema, precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros e Centrais Elétricas de Santa Catarina, a Celesc, após colidir com fios de alta tensão. Segundo o piloto de avião Pedro Benini, que registrou a história em vídeo, a ave estava voando, mas não conseguiu desviar da fiação da rede elétrica da Rua Uruguai, no bairro das Nações. Eu estava no portão de casa me despedindo da minha mãe e vi tudo. A batida foi forte, deu um estouro alto. Acho que ela se assustou, ficou imóvel por uns 10 minutos. Inicialmente, achamos que estava morta, mas depois se mexeu. A primeira atitude de Pedro e dos vizinhos foi procurar um objeto grande que pudesse fazê-la pular, mas a altura da fiação impossibilitou a tentativa.
Foi aí que a esposa do piloto, Paula Francini, ligou para o Corpo de Bombeiros. Eles disseram que, por envolver eletricidade, deveríamos chamar a Celesc. A gente tentou, mas eles pensaram ser trote. Após passar os dados e documentos, 2 profissionais chegaram em 20 minutos. Jurema permaneceu sobre a fiação elétrica por quase 1 hora e pulou quando um dos funcionários da Celesc ergueu o suporte do caminhão para resgatá-la. Ela foi para a minha sacada e depois para dentro da sala. Só nesse momento consegui segurá-la, diz. A galinha pertence ao vizinho de Pedro e foi levada ao portão da residência após o resgate. O dono foi informado sobre a ocorrência mas, segundo o catarinense, ele ainda não sabe a proporção que o passeio noturno e inusitado da ave teve nas redes sociais. Agora fico imaginando o seguinte, né? Até quando o pessoal faz uma alusão ao voo de galinha, que é um voo baixo. Galinha voa baixo. Sim. Agora, a altura desses fios é uma coisa impressionante. Como é que ela conseguiu alcançar esses fios? Será que em alguns lugares de Botucatu tem fio que faz aquela barriga, né? Será que é o mesmo caso? Me lembrou o filme A Fuga das Galinhas. Verdade. Elas querem aprender a voar para poder fugir do galinheiro. Será que a Jurema assistiu o desenho? Eu acho que ela se inspirou. Jurema. Mas é importante que ela está bem e não foi para a panela também. Não é? Pelo menos até a notícia aqui, né? 6:06. E a notícia que está bombando, que está viralizando, que é notícia, que é destaque nas redes sociais com a Juliana Marques. No dia que marca a estreia de Bad Boys até o fim, o quarto filme da franquia de sucesso desde os anos 90, o protagonista Will Smith compartilhou um vídeo de um fã brasileiro em suas redes. No post, Will Smith dividiu com seus seguidores um vídeo criado a partir de inteligência artificial com Will Baiano, perfil de Salvador que vem fazendo sucesso com postagens de humor simulando o astro através da técnica de deepfake. Nele é possível ver dublês tanto do artista quanto do seu parceiro no longa, Martin, esperando o transporte público em um ponto de ônibus da Bahia. Nos comentários da publicação, famosos brasileiros e internacionais como Fiuk, Alexandre Pires e J Balvin mostraram que se divertiram bastante com o registro. É interessante, é curioso, né? Mas você imagina usando isso aí para o mal, né? Ah, sim. Que é o que o pessoal vai ter que ficar esperto nesse ano eleitoral, né? E nos anos vindouros, né? Usar o deepfake, as fake news, né? A inteligência artificial vai ser... Tá acontecendo. Para substituir rosto, voz. Tá acontecendo, tá vendo? Sim. E o Smith achou engraçado, mas... O Will Baiano, né? Menos mal que foi usado para o bem, né? O Will Smith gosta bastante dos brasileiros, interage bastante nas redes. Que legal. Mas enquanto tá nesse clima gostoso, né? Tudo bem. O difícil é quando colocarem um vídeo de uma pessoa, né? Aconteceu, né? Fake. Semana passada nós falamos do Luciano Heng. Exatamente. Que aconteceu exatamente isso. Usaram a voz e o rosto dele para criar um vídeo fake. Aí que tá, né? 6:08. Esporte. Nós tivemos apenas nesse final de semana um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá venceu o Criciúma por 5-2. O Cuiabá não tinha somado nenhum ponto no Campeonato Brasileiro e somou os seus 3 primeiros pontos e vencendo o Criciúma por 5-2. E nós tivemos também esse final de semana a Copa do Nordeste com a sua finalização. O Fortaleza foi para os pênaltis contra o CRB e venceu nos pênaltis, então o Fortaleza é o grande campeão da Copa do Nordeste. E tivemos também, no sábado à noite, o amistoso da seleção brasileira que enfrentou o México, lá nos Estados Unidos, enfrentou o México e venceu por 3-2. Estava ganhando de 2-0, aconteceu o empate e no finalzinho um garoto chamado Hendrick, eu não sei que time que ele joga, acho que é o Palmeiras, ele fez o gol que deu a vitória ao Brasil, né? Eu achei legal, mas eu fiquei olhando assim e falei, gente, eu tô ficando velho mesmo. Desse time da seleção, eu não conheço ninguém, só o Hendrick, né? O Alisson, que é o goleiro, enfim, caras novas na seleção. Estão se renovando, né? Eu vi só o primeiro tempo, eu confesso, né? Eu vi o gol do Hendrick no dia seguinte. Mas a seleção ganhou, jogou legal, né? Dentro do amistoso e venceu o México por 3-2. E agora são 6:10 aqui na Prevera FM.
Messi explica a condição para disputar Copa do Mundo de 2026. A Copa América tende a ser a última competição de Messi com a seleção da Argentina, mas o craque explicou quais condições o faria disputar a Copa do Mundo de 26. Em outras oportunidades, o jogador do Inter Miami praticamente fechará as portas para o torneio, quando estará com 39 anos. Depende de como eu me sentir, de como estarei fisicamente, de ser realista comigo mesmo e saber se estou à altura de poder competir e ajudar os companheiros. Ainda falta muito e pouco, porque passa rápido, mas tem tempo e não sei como vou estar. A idade também é uma realidade, apesar de ser um número. As partidas que vou jogar também não são as mesmas que jogava na Europa, em Champions ou na Liga, tanto na França quanto na Espanha, disse Messi em entrevista ao site argentino Infobay. Messi também rechaçou as possibilidades de Neymar reforçar o Inter Miami. Lá o camisa 10 tem a companhia de Luis Suárez, e a imprensa internacional especula a chance do trio MSN do Barcelona ser revivido no clube que tem David Beckham como um dos donos. O brasileiro tem contrato com Al Hilal até o meio de 2025. Não sei, a verdade é que agora é difícil. Ele está na Arábia e me parece que lhe resta 1 ano de contrato. Ele passou por um ano difícil agora, em que esteve muito tempo lesionado e ficou fora da Copa América também. Não pôde jogar a maioria dos jogos na Arábia. Agora é difícil, depois não sei. A vida dá tantas voltas que pode acontecer de tudo, mas acredito que hoje não, comentou Messi. Messi está concentrado com a seleção da Argentina para a Copa América, sediada nos Estados Unidos. Atual campeão da competição, a equipe faz o jogo de abertura contra o Canadá no dia 20 de junho em Atlanta. A Argentina está no grupo A com Canadá, Chile e Peru. A final da Copa América está marcada para 14 de julho em Miami. 6h11, anéis olímpicos são instalados na Torre Eiffel. Maior ponto turístico de Paris, a Torre Eiffel ganhou nesta sexta-feira uma nova roupagem. Foram instalados os anéis olímpicos entre o primeiro e o segundo andares do maior cartão postal da cidade. A cerimônia de abertura está prevista para dia 26 de julho, daqui 47 dias, na verdade. Os anéis não foram instalados em uma marca redonda, que seria 50 dias, na última quinta-feira, pois essa data marcou a comemoração de 80 anos do dia D. Em 6 de junho de 44, as tropas aliadas voltaram à França, desembarcando na Normandia, noroeste do país, para retomar o território perdido para os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Conhecido como espetaculares, os anéis têm 29 metros de largura, 13 metros de altura e quase 30 toneladas. Cada um dos anéis tem um diâmetro de 9 metros. O presidente do comitê organizador de Paris 2024, Tony Estanguet, ex-atleta de canoagem slalom, está ansioso para o início da competição. É maravilhoso, há muitas emoções e podemos sentir que as coisas estão acontecendo, com o revezamento da tocha olímpica percorrendo todo o país e agora com a inauguração dos anéis olímpicos, isso vai transformar a face de Paris e engajar toda uma nação para estes memoráveis Jogos Olímpicos, disse. 6h13, Massa revela confiança alta em ser declarado campeão da Fórmula 1 de 2008. Luta pela justiça. Morando no Brasil, onde divide seu tempo com as corridas de Stock Car e em jogos no Morumbis do São Paulo, seu clube de coração, na companhia do filho, mais do que roxo, Pipo, Felipe Massa revelou ao Estadão enorme confiança em sair vencedor do processo que abriu contra a Federação Internacional de Automobilismo para ser declarado campeão da temporada de 2008 da Fórmula 1. Em março, Massa oficializou na Superior Corte de Justiça em Londres uma ação contra a FIA e outra contra o ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, questionando o resultado da temporada, cobrando a anulação do GP de Singapura após a admissão que Nelsinho Piquet bateu de propósito para Fernando Alonso ganhar aquela prova. Com a anulação do GP de Singapura, Massa ultrapassaria o campeão Lewis Hamilton e levaria o título para a Ferrari. Por enquanto nada mudou, mas recebo informações da Fórmula 1 todos os dias e a confiança é alta que tudo dê certo. Vamos lutar por aquele título até o fim. É a luta pela justiça, afirmou o piloto em um evento da Copa América de sua patrocinadora na Stock Car, a Betano. Massa aposta muito em Stefano Domenicali, atual CEO da Fórmula 1 e ex-chefão da Ferrari na época da Singapura Gate, para ser declarado campeão. Tenho boa relação com Stefano até hoje. Continuamos conversando e também é do interesse dele.
ele perdeu aquele título comigo. Repito, lutamos pela justiça. O processo não tem prazo para ser julgado, mas Massa garante que vai esperar por um resultado positivo e tem certeza que tudo vai dar certo. Enquanto isso, vai se divertindo nas pistas da Stock Car e comemorando o bom momento do São Paulo, onde seu filho tenta ser jogador nas categorias de base. Bom, a história é o seguinte, né? Isso 16 anos atrás, né? Como passa rápido o tempo, né? Muito. E na época, realmente, isso tudo que o Massa está reivindicando aconteceu. Só que muito tempo se passou, né? Até os torcedores do Massa, que residiu muito tempo aqui em Botucatu, enfim, acabam se esquecendo de tudo isso, né? Os mais antigos, os mais jovens, que também não acompanham Fórmula 1, não sabem do que está falando, né? Os mais antigos se lembram, né? Então, enfim, tomara que consiga que a justiça seja feita, né? Mas, sei lá, 6h15. A sua cidade no Primeiro Jornal. Direito das pessoas com deficiência é pauta na Câmara Municipal. Na sessão ordinária da última segunda-feira, dia 3 de junho, a Câmara Municipal de Botucatu aprovou requerimentos focados na acessibilidade para pessoas com deficiência. Foi solicitado ao prefeito e ao secretário adjunto para assuntos do transporte coletivo e trânsito, além do secretário de segurança, que intensifiquem a ação e os esforços no monitoramento das vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos também em estacionamentos públicos e privados da cidade. De acordo com o Detran, estacionar o veículo nas vagas reservadas à pessoa com deficiência sem o cartão que comprove tal condição sujeita o motorista a infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa e remoção do veículo. Adicionalmente, foram feitos pedidos ao secretário de Infraestrutura e ao secretário de Educação para que realizem a adequação e instalação de rampas nas vias ao redor das escolas municipais, bem como nos acessos internos das unidades de ensino. O objetivo é garantir maior independência e acessibilidade para crianças e adolescentes com deficiência ou mobilidade reduzida. O Ministério da Saúde afirma que as pessoas com deficiência têm direito à educação como as demais, mas estas seguem encontrando barreiras para acessá-lo. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 2022, a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência foi de 19,5%, em contraste com 4,1% entre pessoas sem deficiência. A maioria das pessoas com deficiência de 25 anos ou mais não completou a educação básica. 63,3% têm ensino fundamental e completo ou não possuem instrução. E apenas 11,1% possuem o fundamental completo ou médio incompleto. Em meio a tudo isso, essa história do pessoal parar em vaga de idoso, em vaga de deficiente, gente, infelizmente isso é comum. E eu já vi algumas vezes, mas é só um minutinho, né? Amigo, você está parando, não, mas é só um minutinho. Não existe isso. Não tem um minutinho, nem um segundinho. Você está errado, né? Respeite. Isso é questão de educação. É um minutinho que se chegar alguém que tem de fato direito por aquela vaga, não pode utilizá-la. Mesmo que não chegue, respeite a sinalização, né? Tenha educação, que é fundamental em qualquer segmento, em qualquer situação, né? É o mínimo, né? 6h18, ETEC de Botucatu abre processos seletivos para o cadastro reserva de professores de inglês e linguagem. A Escola Técnica Estadual Dr. Domingos Minicucci Filho, a ETEC, localizado em Botucatu, anunciou a realização de 2 processos seletivos para formar cadastro reserva para cargos de professor de ensino médio e técnico na classe descentralizada na MF Professora Antônia Ferreira Assunção Antunes. As vagas estão distribuídas nos seguintes editais: para a área de inglês instrumental, logística e para a área de linguagem, trabalho e tecnologia logística. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, possuir licenciatura ou equivalente, acompanhado do diploma de curso de bacharelado e de tecnologia de nível superior que permitam a formação docente. Os profissionais admitidos cumprirão jornadas de até 200 horas e receberão uma remuneração de R$ 21,40 por hora-aula. Agora são 6h19 aqui na Prever FM, nós temos um break agora, hein, Márcio? É mesmo? Temos sim. Quanto tempo? 57 segundos. E lembrando o seguinte, olha, hoje é dia 10, é dia 10. Sim. Amanhã é dia 11, depois é dia 12,
Depois é dia 13. Eita. Mas dia 12 tá aí já. Dia 12 tá aí. Dia 12 é o dia do sorteio do iPhone 15, aqui da promoção da Prever FM, no Chá das 5, não é isso mesmo, Ellen? Exatamente, Ainda dá tempo de você participar, se você ainda não fez o seu cadastro para concorrer a esse iPhone 15, ainda dá tempo. É só acessar o site preverfm.com.br, fazer o seu cadastro na aba Promoções para concorrer a esse iPhone 15, como o Márcio falou agora, no dia 12 de junho, no Chá das 5, aqui com o Cleiton e a Ananda, vai rolar o resultado dessa promoção. Então, gente, tá esperando o quê? Olha, hoje é dia 10. Mais 2 dias e depois vai acontecer o sorteio. Então não deixe de participar e quem sabe você ganha esse iPhone 15 no Dia dos Namorados, hein? Presentão, né? Ó, grande presente mesmo. 6h20, já voltamos. De segunda a sexta, às 4 da tarde e sábado, às 6 da manhã, a gente abre o nosso baú trancado a 7 chaves para trazer aquelas músicas que fizeram muito sucesso. Retro Flash, uma super coleção completa, porque aqui também tem Flash. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Os fatos, os acontecimentos. 6h21. Tá tudo bem, Ellen? Tudo em ordem? Tá, Tudo nossa, tranquilo? tá. As coisas estão. Segunda-feira hoje, né? Estão brigando comigo aqui hoje. Segunda-feira e um bom dia a você que está acompanhando o nosso primeiro jornal, a Prever FM. Você que está se preparando para ir para a escola, hoje é segunda-feira, força! Tá começando mais uma semana. Eu fico imaginando aquela cena, né? Acorda, 6h20, vem tomar café, enfim. Ainda que hoje nem tá tão frio, nem é tão difícil levantar da cama, vai. Mas tem gente que independe da temperatura, é difícil de levantar mesmo, né? Mas bom dia a você que vai para a escola daqui a pouco, você que está chamando teu filho, para sua filha, para ir para a escola, você que está caminhando. Eu vi várias pessoas caminhando hoje cedo, andando de bicicleta, você que está pedalando, você que está trabalhando, está com a mão na massa literalmente. Um bom dia a você. Você está acompanhando a Prever FM, a rádio para todo mundo e o primeiro jornal, a primeira informação da sua manhã. 6h22. Bom, nós temos aqui as ocorrências do final de semana com o Dr. Lourenço Talamonte, Márcio. Vamos ouvir. As coisas aqui hoje não estão querendo colaborar comigo, não, hein? Pera aí. Vamos com calma. Sei lá, ó. 6h22. Vamos deixar então. Não, aqui, ó. Tá aqui. Conseguiu? Era pra tá aqui. Por que não tá aqui? Não sei. Tá na tela errada aqui, gente. Pera aí um pouquinho. 6h23, ao vivo na sua manhã de segunda-feira. É assim mesmo. Na Prever FM, o primeiro jornal. Vamos lá? Agora vai. Por favor. Bom dia, Ellen. Passaram os principais destaques aí do plantão da Polícia Civil para esse final de semana. E bom dia a todos que nos acompanham também. Tivemos um acidente de trânsito com vítima fatal no município de São Manuel, na rodovia Marechal Rondon. Uma colisão entre um veículo Prisma e uma motocicleta que ingressou no local não permitido na rodovia e acabou ocorrendo essa colisão. Infelizmente, o motociclista acabou falecendo no local. Também tivemos 2 prisões em flagrante por violência doméstica em Botucatu, no bairro Recreio Vista Alegre, e também uma prisão no centro da cidade de Botucatu. Também tivemos prisão em flagrante por receptação de veículo. O condutor desse veículo foi abordado e constatou-se aí que era produto de furto lá em Tatuí. O alerta foi dado pela muralha virtual e houve abordagem e o autor conduzido ao plantão e autuado em flagrante delito aí por receptação. Também em Itatinga tivemos na sexta-feira uma prisão em flagrante por falsificação de receita
médica em que o indivíduo usou essa receita falsa para retirar medicamento, melhor dizendo, retirar medicamento na farmácia municipal lá de Itatinga. Os funcionários constataram a falsidade e comunicaram aos policiais civis de Itatinga que diligenciaram e acabaram abordando esse indivíduo, que foi conduzido à delegacia de polícia de Itatinga e autuado em flagrante delito. Também tivemos uma captura de procurado em Itatinga nesse final de semana. E na sexta-feira ocorreu aí uma grande incineração de drogas, participação da DIG, da DISE, também delegacia de polícia de Itatinga, Porangaba e Bofete. Foram mais de 160 quilos de drogas incineradas. Essas apreensões resultado aí do trabalho, né, do combate ao tráfico de drogas na região. Então, são esses os principais destaques aí do plantão da Polícia Civil. Um abraço a todos e boa semana. Temos mais um áudio aqui, né, Márcio? São 2, espera aí, vamos lá. Para finalizar, tivemos aí no domingo à noite uma prisão em flagrante por abandono material em Rubião Júnior. O pai deixou o filho de 5 anos sozinho na residência por várias horas. A polícia foi acionada, já tinha passagem por violência doméstica, foi conduzido ao plantão da Polícia Civil e autuado em flagrante delito. 6h26, primeiro jornal na Previr FM. Medicamento com superpoderes ajuda no tratamento de crianças com câncer. Profissionais de enfermagem e de pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu criaram uma iniciativa para amenizar os efeitos da sessão de quimioterapia nas crianças. Com capas personalizadas contendo os nomes dos pequenos pacientes, a equipe de enfermagem insere o material por cima da máquina que realiza a quimioterapia, explicando à criança que ela receberá superpoderes que vão auxiliar em sua recuperação. As capas são de EVA e produzidas pela própria equipe de enfermagem. Para os profissionais de saúde que protagonizaram a ação, a medida permite criar uma conexão maior com os pacientes pediátricos. Tamires dos Santos Silva, de Piraju, é mãe de José Miguel da Silva Barbosa, de 7 anos. O menino deu entrada na enfermaria de pediatria do HC no dia 7 de maio e, desde então, tem enfrentado sessões de quimioterapia. De acordo com Tamires, a abordagem das enfermeiras com seu filho fez toda a diferença para que ele pudesse receber a medicação de forma natural. Ele não teve efeito colateral, pontua. Ao longo das sessões de quimioterapia, José Miguel recebia a capa de diferentes personagens, dentre eles o Homem-Aranha, um de seus super-heróis preferidos. A mãe do pequeno ressaltou que a notícia de um câncer é algo pesado e que iniciativas desta natureza são lúcidas ou lúdicas para a criança, que é capaz de ficar mais alegre nesse momento sensível. Louvável, né? Que atitude louvável desses profissionais, né? Imagina, ameniza, né? E a criança realmente, eu estou usando a capa do Superman, do Homem-Aranha. Eu estou recebendo os superpoderes do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, é muito legal isso. Parabéns a toda a equipe envolvida. 6h28, estudantes de São Manuel plantam mudas na Fazenda Lajeado. Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente promoveu uma atitude especial com as crianças do 3º ano C da Escola Walter Carrer, do município de São Manuel. Os alunos participaram do plantio de árvores na Fazenda Experimental São Manuel, localizada na Faculdade de Ciências Agronômicas, a FCA, da Unesp, no campus de Botucatu. O grupo plantou 30 mudas de diversas espécies, incluindo embaúba, pau-formiga, pau-viola, saguaragi, embaúba, araçá, genipapo, goiabeira, amora, cereja do Rio Grande, pau-jacaré, ipê branco, ipê roxo, aldrago e pau-ferro. As mudas foram plantadas na área conhecida como Bosque Encantado e na trilha do Clube da Mata, um projeto de extensão da FCA e do Instituto de Biociências da Unesp. Além do plantio, as crianças aprenderam sobre a importância das árvores para o meio ambiente e participaram de atividades de contação de histórias e outras dinâmicas educativas. Muito legal isso, e as crianças não vão esquecer jamais, né? De jeito nenhum. Aulas desse tipo, né? Desse tipo de ensino. É muito bem-vindo. Não, e plantaram árvores, já pensou? Quem pode dizer hoje em dia que já plantou uma árvore? Eu posso. Eu também posso. Você pode também, Juliana?
Eu posso. Aí, Olha, aqui todo mundo já plantou uma ela árvore. demorou, ela fez uma carinha assim. Pensou. Mas é muito bom. Se você tiver a oportunidade, plante uma árvore. E Sim. o legal não só plantar e acompanhar, ver como é que ela tá, né? Acompanhar o crescimento Isso dela. é muito bom. Ajudar a cuidar, porque tem gente que, ao invés de plantar, ele não planta e destrói as que estão plantadas, né? 6h29. Curso de férias com atividades para adolescentes de escolas públicas abre inscrições em São Manuel. O Clube da Mata, em parceria com a Universidade Estadual Paulista e Prefeitura de São Manuel, abriu inscrições para o curso de férias Formação de Guias da Natureza, que será realizado de 15 a 20 de julho. Com 80 horas de duração, divididas em 5 dias, os alunos poderão ter uma experiência ao ar livre e aprenderão conceitos sobre ciências e educação ambiental. A ação tem como público-alvo estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 2 e do 1º e 2º anos do Ensino Médio das escolas estaduais de São Manuel. As atividades ocorrerão de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas, na Fazenda Experimental de São Manuel. A alimentação e o transporte já estão inclusos. Os interessados devem obter a autorização dos responsáveis e preencher a ficha de inscrição, que será avaliada pela equipe do projeto. A seleção será baseada na disponibilidade de vagas e no interesse demonstrado na inscrição. Aos candidatos aprovados serão enviados e-mails com informações adicionais sobre a participação e orientações sobre o curso. Ao final do curso, os participantes desenvolverão projetos de intervenção que serão apresentados no último dia das atividades. Para receber o certificado de 80 horas, é necessário ter uma taxa de presença superior a 70% nas atividades. Agora são 6h31. Primeiro Jornal, Prever FM. OMS confirma a primeira morte causada pela variante H5N2 da gripe aviária. A Organização Mundial da Saúde confirmou a primeira morte de uma pessoa em decorrência da variante H5N2 da gripe aviária no mundo nesta semana, no México. Esse é o primeiro caso humano confirmado em laboratório de infecção pelo vírus influenza A, H5N2, relatado globalmente, destaca a OMS em nota. Antes do episódio, o mesmo patógeno foi observado apenas em aves selvagens durante o surto no México. Apesar da possível evolução da variante H5N1 da gripe aviária, a OMS avalia como baixo o risco atual para a população em geral representado por este vírus. O alerta pode mudar caso novos casos sejam identificados. Nos Estados Unidos, a outra variante da gripe aviária, a H5N1, já provocou 3 mortes este ano. Entretanto, todos os pacientes tiveram contato direto com animais infectados, no caso, vacas que eram criadas para a produção de leite. Segundo a OMS, a primeira morte pelo vírus H5N2 da gripe aviária ocorreu na cidade do México, capital do país. O paciente de 59 anos tinha problemas de saúde e antes de manifestar os sintomas da infecção já estava acamado. No dia 17 de abril, o paciente começou a apresentar diferentes sintomas, incluindo febre, falta de ar, diarreia, náuseas e mal-estar. Após uma semana, foi buscado atendimento médico. 24 de abril, ele chegou a ser internado, mas morreu em consequência do quadro infeccioso. Todos os contatos próximos do paciente e pessoas com as quais teve contato foram testados e monitorados. Entretanto, ninguém apresentou sintomas da gripe aviária. Em relação a esse paciente, ainda é investigada a forma como ele contraiu a doença. Aparentemente, ele não teve contato nenhum com animais infectados, o que costuma ser a causa da doença. Por lá, aves já foram identificadas com essa variante e, então, pode ter ocorrido algum contato ainda desconhecido. Já não bastasse os problemas de saúde que tem, ainda situações não explicáveis. A gente tem que redobrar o cuidado para viver, né? Redobrar o cuidado para viver. E ontem nós tivemos, falar em saúde, nós tivemos a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Sim, sim. Né? E em alguns trechos que eu acompanhei na grande imprensa, né? Por exemplo, na região Nordeste, eu vi a grande adesão dos pais levando as crianças. Tomara que isso tenha acontecido em todo o Brasil. Afinal de contas, é muito importante a responsabilidade dos pais ou responsáveis de vacinar a criança contra a poliomielite, que está extinta no Brasil, mas, segundo informações, corre risco de voltar. Né? Sim. 6h34. Rodoviária de Porto Alegre reabre após um mês. A estação rodoviária de Porto Alegre retomou as operações nesta sexta-feira, dia 7, após ficar um mês fechada
ao inundar durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. A primeira viagem foi com destino a Capão da Canoa, no litoral norte. O veículo partiu às 7 horas da capital. Ao todo, 52 linhas intermunicipais operadas por 15 empresas voltam para a estação rodoviária. As viagens interestaduais continuarão partindo de Osório, no litoral norte. A expectativa do governo do estado é que, a partir da estação, sejam retomadas essas viagens no dia 13 de junho. O acesso à rodoviária ocorre pela entrada do Pórtico dos Táxis, no Largo Vespasiano Júlio Vepo, no centro de Porto Alegre. Os demais acessos seguirão fechados por questão de segurança, conforme o governo estadual. Como o fornecimento de energia elétrica ainda não foi totalmente restabelecido, as lojas seguem fechadas no terminal. A rodoviária suspendeu todas as viagens de chegada e saída no dia 4 de maio. O local, que fica às margens do Guaíba, ficou completamente alagado por conta da cheia do lago. Para não interromper as viagens, foi montada uma estrutura provisória em um terminal de ônibus urbanos localizado entre as avenidas Antônio de Carvalho e Bento Gonçalves, na Zona Leste. O ponto será desativado. 6h35, e as campanhas, continuam sendo feitas em todos os segmentos, Ontem a grande imprensa, a Globo, GNT, realizou um especial com artistas no Allianz Parque, lá do Palmeiras, com toda a renda revertida ao pessoal do sul do país, mas vai ser difícil a retomada da vida normal. A gente já falou isso aqui várias vezes, é difícil, e o que o governo federal, para ajudar o Rio Grande do Sul, vai gastar com essa história toda é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante para retomar a vida, essa tragédia, essa catástrofe. E um detalhe impressionante, isso não está longe de acontecer novamente. Tá? Não está longe de acontecer novamente. É por isso que a gente critica quando vem essa PEC da privatização das praias e tudo mais. Gente, o meio ambiente, a natureza continua cobrando insistentemente, e as pessoas só pensam no vil metal, no dinheiro, no enriquecimento fácil, enfim, uma série de fatores. E eu vi uma matéria ontem que também em 2008, 2004, o apresentador Luciano Huck foi um de que interditou uma praia lá, onde ele tem uma casa, enfim. Teve que pagar uma multa na época de R$40 mil, demorou uns 3 anos, recorreu e tudo mais, mas teve que pagar. É difícil, entristece quando um ídolo da televisão também tem atitudes desse tipo, Como a gente fala, a gente já é difícil encontrar bons exemplos, mesmo na grande mídia hoje em dia, E deveria sim dar bons exemplos, não só quando liga a câmera, Não é isso? Então, vamos ficar atentos, porque realmente, e o que aconteceu? Hoje em dia as redes sociais dominam, já há algum tempo as fake news, enfim, mas as análises das pessoas, porque hoje em dia todo mundo entende de tudo, todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo dá conselho nas redes sociais, E as redes sociais acabaram desaprovando essa PEC das praias privatizadas, que é da autoria do senador Flávio Bolsonaro, que é o relator, dessa PEC. E as redes sociais desaprovaram isso. Então nós vamos ter mudanças, adequações e tudo mais. Tomara que isso seja retirado, porque ninguém vai aceitar. O último espaço democrático que as pessoas têm de ir e vir com tranquilidade. É justamente as praias. É claro que o pessoal mais abastado financeiramente torce o nariz quando vê uma pessoa simples andando naquela mesma areia que ele anda, Dá uma olhada de cima e embaixo, fala, o que ele está fazendo aqui, Então, infelizmente, isso acontece. Tomara que não passe, lutemos por isso, A praia é nossa, privatizar jamais. 6h38. STF assina parceria com 6 plataformas para combater desinformação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, assinou na última quinta-feira um acordo com 6 plataformas de redes sociais para ações de combate à desinformação. Google, YouTube, Meta, TikTok, Kawaii e Microsoft vão definir com o Supremo medidas específicas que serão desenvolvidas por cada plataforma. Elas vão fazer parte do programa de combate à desinformação, criado pelo tribunal em 2021. O programa prevê o combate a práticas que afetam a confiança das pessoas no Supremo, distorcem ou alteram o significado das decisões
e colocam em risco direitos fundamentais e a estabilidade democrática. Na assinatura do acordo, Barroso afirma que o país vive uma das piores epidemias, que é a do ódio e a da desinformação. O ministro Alexandre de Moraes enfatizou em seu discurso a importância da regulamentação das plataformas digitais. As notícias fraudulentas, as deepfakes, as notícias fraudulentas agora anabolizadas pela inteligência artificial, não é mais possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa continuidade sem uma regulamentação mínima, mas uma regulamentação que garanta o que eu sempre digo e sempre repito, o que não é possível na vida real não pode ser possível no mundo virtual. O que é proibido na vida real deve ser proibido no mundo virtual. Atualmente, o STF conta com 104 parceiros, entre organizações, entidades, órgãos públicos e universidades. Segundo a Corte, a adesão das plataformas ao programa prevê o desenvolvimento de ações conjuntas com a finalidade específica de promover ações educativas e de conscientização para enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação que viole princípios, direitos e garantias constitucionais. E a gente percebe como é fácil enganar o povo, não, gente? Como o pessoal cai em cada história, não? Impressionante, né? As redes sociais com as fake news, com as notícias falsas, é uma coisa terrível. E alguma coisa fala assim, você acreditaria nisso se te contassem? As pessoas acreditam. Não dá para... A gente fala do uso da inteligência artificial hoje em dia para manipulação dessas informações, mas nem precisa, viu? Basta um texto bem escrito, a pessoa já acredita, muita gente acredita. Você pega esses grupos, né? Grupos familiares, principalmente. Sempre tem alguém que acha que sabe mais que todos da família e manda aquela notícia falsa, né? E acaba disseminando ali. E aí aquele grupo, alguém daquele grupo passa para um outro grupo que tem na firma, né? Tendo emprego, enfim, e vai disseminando, de repente aquilo lá, todo mundo acredita que aquilo lá realmente está acontecendo. E não está. A notícia é falsa. Então, é importante que você, quando receba uma notícia, pesquise a respeito. Primeiro, duvide. Eu vou pesquisar, eu não acredito, né? Não tem aquela... Eu sou igual Santo Tomé? Sim. Eu só tem que ver para crer, né? Enfim, mais uma vez a gente fala, eu acho que a obrigação de um órgão de imprensa é isso, né? Orientar as pessoas para que não acredite nas fake news. Notícia absurda, fique com o pé atrás. Não pode ser possível, não pode ser possível. Eu vi hoje pela manhã, inclusive, a respeito daquele atropelamento, vamos dizer assim, de uma pessoa que estava tirando uma foto, estava fazendo um vídeo próximo a uma estação, uma linha de trem. Sim, eu vi. E foi no México e a pessoa acabou morrendo, né? Porque não avisaram, enfim, ela estava fazendo lá uma selfie e veio e pegou, bateu, né? E matou. E no Brasil teve algo parecido, mas a pessoa não morreu. Sim, não morreu. O maquinista empurrou, né? Com o pezinho. Enfim, mas assim, eu fico imaginando, a gente está falando de fake news, mas um assunto leva ao outro, né? A pessoa, para melhor filmagem, para melhor foto, para o melhor momento, acaba perdendo a noção do perigo, arrisca, né? Eu vou aqui na beira do abismo, mais um passinho, só mais um passinho, olha que ângulo, olha, mais um passinho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O uso da tecnologia. Fake news, você realmente pesquise, procure saber o que está acontecendo. E o melhor ângulo para uma foto, tenha a segurança primeiro. O melhor ângulo é você ter a segurança. Exatamente. Depois você faz a foto, faz o vídeo, enfim. É isso que eu tenho para dizer. Não, de fato, é a sua segurança em primeiro lugar. Como já diziam os mais antigos, mais vale a vida, né? 1 minuto da vida do que perder a vida em 1 minuto. Muito bom, Helen. Tá? Eu não me lembro dessa, não, mas é verdade, é uma realidade. 6h43, vamos para mais um intervalo, já voltamos. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite.
Você sabia que o Sistema Prever tem um clube de benefícios? É o Clube Prever, que te oferece descontos e promoções em lojas de saúde e beleza, restaurantes, pizzarias e muito mais. Baixe o aplicativo e fique por dentro de tudo. Informe-se 3811 4040. O que é real está no primeiro jornal. Prever FM. 6 horas e 44 minutos. Israel amplia ataques a Gaza em meio a impasses nas negociações por cessar fogo. Sem nenhum sinal de progresso no esforço dos mediadores para mediar um cessar-fogo na guerra de Gaza, tanques e aviões de guerra israelenses atacaram áreas do centro e do sul do enclave durante a madrugada da última sexta-feira, dia 7, matando pelo menos 23 palestinos, disseram as autoridades médicas locais. Mediadores do Catar e do Egito, apoiados pelos Estados Unidos, tentam fechar um acordo que pare as hostilidades, garanta a libertação de reféns israelenses e de presos palestinos em Israel e, ainda, que faça com que a ajuda humanitária chegue em Gaza, aliviando a grave crise que atinge os civis. Fontes próximas às negociações, entretanto, disseram que não há sinais de avanço. Moradores disseram que os tanques israelenses avançaram mais para o oeste, na cidade de Rafah, no sul do país, contornando a fronteira com o Egito em meio a intenso tiroteio entre tropas israelenses e militantes palestinos liderados pelo Hamas. Autoridades de saúde palestinas disseram que 2 palestinos foram mortos e vários foram feridos no oeste de Rafah, devido aos bombardeios de tanques. No centro de Gaza, médicos palestinos disseram que pelo menos 15 pessoas morreram durante a noite em ataques israelenses. Israel descartou a possibilidade de paz até que o Hamas seja erradicado. E grande parte de Gaza está em ruínas, mas o Hamas tem se mostrado resiliente, com militantes voltando às áreas onde as forças de Israel tinham anteriormente declarado vitória. Na quinta-feira, dia 6, Israel atingiu uma escola em Gaza, com o que disse ter sido um ataque aéreo direcionado a 30 combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica. Uma autoridade do Hamas disse que 40 pessoas foram mortas, incluindo mulheres e crianças abrigadas nas instalações da ONU. A guerra começou após o Hamas invadir a fronteira com o sul de Israel no último dia 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, segundo registros israelenses. Cerca de metade dos reféns foram liberados numa trégua em novembro. A invasão e os bombardeamentos de Gaza por parte de Israel, desde então, mataram mais de 36 mil pessoas, de acordo com autoridades de saúde no enclave costeiro, que afirmam que milhares de mortos estão sob os escombros. A maior parte dos 2,3 milhões de habitantes foram deslocados. Desde uma breve trégua de uma semana em novembro, repetidas tentativas de conseguir um cessar-fogo falharam, com o Hamas a insistir na sua exigência de um fim permanente do conflito e da retirada total de Israel de Gaza. Israel diz que está preparado para discutir apenas pausas temporárias nos combates até que o grupo militante seja destruído e Gaza não represente mais ameaça à segurança. Prever FM 6h48, Macron dissolve parlamento e convoca eleições legislativas antecipadas na França. Neste domingo, dia 9, o presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento do país, a Assembleia Nacional, e convocou eleições legislativas antecipadas depois que uma pesquisa de boca de urna mostrou que seu partido, Renascimento, deve ser derrotado pela oposição de extrema-direita nas eleições parlamentares europeias. Após as projeções iniciais, o partido de extrema-direita, União Nacional, saiu no topo com 31,5% dos votos, mais que o dobro da participação do Renascimento, que ficou em segundo lugar em 15,2% dos votos, logo à frente dos socialistas, em terceiro, com 14,3% dos votos. Em um discurso de comemoração após a publicação da pesquisa, o líder de extrema-direita da União Nacional, Jordan Bardella, pediu a Macron que dissolvesse o parlamento francês,
chamando a diferença entre os dois partidos de uma desaprovação contundente para o presidente. Dentro de uma hora, Macron fez um discurso nacional anunciando que dissolveria a Câmara Baixa francesa e realizaria eleições legislativas. O primeiro turno será realizado em 30 de junho, com o segundo turno em 7 de julho, disse Macron. Decidi devolver a vocês a escolha do seu futuro parlamentar por meio do voto. Portanto, estou dissolvendo a Assembleia Nacional esta noite, disse Macron no anúncio surpreendente. Esta decisão é séria, pesada, mas é acima de tudo um ato de confiança. Confiança em vocês, meus caros compatriotas, na capacidade do povo francês de tomar a decisão mais justa, acrescentou o presidente francês. No sistema francês, as eleições parlamentares são realizadas para eleger os 577 membros da Câmara Baixa, a Assembleia Nacional. Eleições separadas são realizadas para escolher o presidente do país, que não estão agendadas novamente até 2027. O crescimento da extrema-direita é muito forte também na Europa, né? E fez com que o presidente francês tomasse esse tipo de atitude. 6h50. Rim de porco transplantado é removido de paciente após 47 dias. Na semana passada, cirurgiões da Langone Transplant Institute removeram o rim de um porco geneticamente modificado de um paciente, Lisa Pisano, após o órgão ser danificado por um fluxo sanguíneo inadequado, causado por uma bomba cardíaca. Pisano, ainda hospitalizada, voltou à diálise renal após a remoção, mas viveu com o rim por 47 dias sem sinais de rejeição. Robert Montgomery, diretor do instituto, afirma que ela está instável e que esperam levá-la para casa em breve, chamando-a de pioneira e heroína na busca por alternativas sustentáveis para transplantes de órgãos. Pisano, que tem insuficiência cardíaca renal, recebeu o rim do porco apenas 8 dias após receber uma bomba cardíaca mecânica. Seu caso é complexo devido à escassez de rins humanos disponíveis e sua condição cardíaca. Ela se tornou a primeira paciente com uma bomba cardíaca a receber um transplante de órgão de qualquer tipo, destacando os desafios enfrentados por pacientes com doenças cardíacas e renais. Richard Sleiman, o primeiro a receber um rim de porco, teve uma recuperação inicial bem sucedida, mas morreu 2 meses depois devido a complicações médicas. Esses transplantes fazem parte de avanços recentes na área, impulsionados por inovações como a clonagem e edição de genes, embora ainda sejam considerados experimentais. A FDA aprovou esses procedimentos sob seu programa de uso compassivo para pacientes com condições potencialmente fatais, mas eles permanecem reservados para aqueles que não são elegíveis para transplantes humanos e podem morrer sem tratamento. 6h52. Temu, rival de Shein, inicia vendas no Brasil com descontos de até 90% e frete grátis. A Temu, marketplace chinês do grupo Pinduoduo e rival de outras plataformas como Shein e Shopee, estreou no Brasil nesta quinta-feira, dia 6. O início das vendas no país vem um dia depois do Senado aprovar imposto de 20% sobre importados até $50. O site, que antes não estava disponível na região, já está em funcionamento para os clientes com descontos de até 90% e frete grátis. Para comemorar o seu lançamento, outros benefícios também foram oferecidos, como 3 cupons diferentes, com 9% de desconto em compras de R$ 175, 14% de desconto em compras de R$ 250 e 13% de desconto em compras de R$ 400. A Temu também está estabelecendo um pedido mínimo de R$ 65 para cada compra, que inclui o ICMS estadual de 17%, segundo o comunicado da companhia. Todos os pacotes estão sendo entregues pelos Correios com frete grátis, e a Temu também oferece R$ 10 de crédito caso haja atraso na entrega. 6h53, criminalização da apologia à tortura e ditadura avança no Senado. A Comissão de Defesa da Democracia do Senado aprovou na quinta-feira, dia 6, projeto que criminaliza a apologia à tortura e a instauração de regime ditatorial no país. O texto propõe a alteração do Código Penal, incluindo pena de 3 a 6 meses e multa a pessoas que fizerem apologia à tortura ou à implementação de uma ditadura. A punição engloba os delitos feitos em ambiente virtual. O projeto ainda será avaliado pela Comissão de Segurança Pública do Senado.
Infratores que fizerem parte do Ministério Público, do Poder Judiciário ou forem agentes públicos serão detidos pelo tempo de 6 meses ou a 1 ano e também pagarão multa. As penas poderão ser aumentadas pela metade se o autor fizer uso de perfis falsos em redes sociais para divulgação do conteúdo. De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a proposta recebeu o parecer favorável da relatora senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Na justificativa, Carvalho explica que existem diferenças imprescindíveis entre liberdade de expressão e apologia ao crime. Para ele, há infrações que podem ser cometidas pelas palavras, como os crimes de racismo e injúria, exemplifica. Deve haver liberdade de expressão. Por outro lado, ela deve ser extremamente diferenciada da apologia à tortura e à instauração do regime ditatorial no Brasil. Afinal, que liberdade é essa que ameaça cercear as demais liberdades, diz o autor do projeto. Segundo a relatora, o aumento da polarização política no Brasil proporciona o surgimento de discursos violentos, de ódio e que celebrem figuras ligadas a atos de tortura durante a época da ditadura no país. Assim, o projeto em questão atua como um escudo protetor dos alicerces da democracia, impondo sanções penais a quem ousar difundir discursos que atentem contra a estabilidade e a ordem constitucional, medida que se mostra essencial para a proteção da nossa jovem democracia, declara Leitão. É mais um assunto realmente complicadíssimo, né? Eu acho só que a gente tem que fazer uma alteração aqui no nome do senador. Eu acho que é o Rogério Contarato, do PT do Sergipe, não Carvalho, né? Mas é um assunto realmente bastante preocupante e vem, né, de encontro que nós acabamos de falar com relação a fake news, né? Discurso de ódio e tudo mais. A liberdade da internet, né? Isso e tudo mais, né? Então tem que ficar realmente atento a tudo isso que está acontecendo, né? Para evitar que se transforme nessa loucura, né? Chega de ódio, né, gente? Mais paz, né? Como tá difícil, né? Tá faltando paz. Um pouco mais de resiliência em tudo, né? Hoje você tem que tomar cuidado quando sai de casa, num bate-boca no trânsito, né? Ficar esperto, não se envolver, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. As pessoas estão muito sem tolerância. A intolerância está reinando, infelizmente. Dizem que a comunicação é a chave de tudo, mas a compreensão é que é, né? Eu acho. Né? E para quê? Olha, não importa se você... É claro, tome mais cuidado, não passe o sinal vermelho, não ultrapasse, não... Né? Uma briga de trânsito pode gerar em mortes. Grandes centros, isso tem acontecido terrivelmente. Sim. Terrivelmente. Eu vi esses dias... um mototaxista, ele bateu no retrovisor de um táxi, né? E de repente o taxista foi atrás dele, atropelou e matou o rapaz, sabe? E para que isso? Para quê? Né? Marca uma vida de forma negativamente e mais uma vez a violência imperando em todos os segmentos. 6h57. Desmatamento no Brasil cai 11,6% em 2023. O Brasil perdeu 1.829.597 hectares de vegetação nativa em 2023, segundo dados do relatório anual do desmatamento, o MAP Biomas. Em 2022, foram derrubados 2.069.695 hectares. Com isso, houve uma redução de 11,6% na taxa de desmate do país. Ainda de acordo com os dados do relatório, os 2 biomas mais extensos no Brasil, a Amazônia e o Cerrado, somam mais de 85% da área total desmatada no país. No entanto, pela primeira vez desde o início da série histórica do MAP Biomas, alerta em 2019, o Cerrado ultrapassou a Amazônia em área desmatada. Em 2023, o Cerrado foi responsável por 61% do desmatamento no país, enquanto a Amazônia respondeu por 25%. No Cerrado, 1.110.326 hectares foram desmatados em 2023, um aumento de 68% em relação a 2022. Segundo o relatório, expansão agropecuária foi o principal motor do desmatamento no Brasil, representando 97% do total. Embora a notícia de redução seja positiva, o MAP Biomas alerta para o fato de que o desmatamento no país vem agora se concentrando na região da Mato Piba, localizada nos estados do Maranhão, de Tocantins, do Piauí e da Bahia. Infelizmente, né, tá crescendo, né? O pessoal fala,
Amazônia, só que o cerrado, inclusive nós temos o cerrado aqui em Botucatu, sim. Tá diminuindo sensivelmente, né? E é preciso socorrer também esse importante bioma. 6h59, lembrando que 1º de julho, nós falamos do Dia dos Namorados, que está aí, né? Vai ter o sorteio no Chá das 5 do iPhone 15, mas no dia 1º de julho, nós temos a Alexa aqui no jornal. Exatamente, tem a promoção Alexa em dobro que está acontecendo pelo Instagram. Para participar, você tem que seguir o nosso perfil, @PreverFM no Instagram, curtir o post da promoção que está fixado para facilitar para todo mundo. Curte o post da promoção e marca nos comentários quem você acha que merece levar uma Alexa junto com você. Aí, dia 1º de julho, aqui no primeiro jornal, vai rolar o resultado. Se você for o grande ganhador, quem você marcou nos comentários leva uma Alexa também. Que legal, gente. Então, mais uma grande promoção que está chegando. Quarta-feira tem aí Dia dos Namorados. Depois, dia 1º de julho, tem da Alexa. Participe das promoções da Prever FM. Participe do dia a dia com prêmios na nossa programação. Enfim, a Prever FM é uma rádio para todo mundo. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.